Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vindo ao nossa reflexão de hoje. Hoje eu peguei um texto do livro, aliás, do Evangelho de São Lucas. São Lucas, que era médico, né? E é um trecho muito pequeno, mas um conteúdo enorme, com uma profundidade enorme para a nossa reflexão de hoje. É o capítulo 6 de São Lucas, versículos de 17 a 19. 17, 18, 3 versículos só. Diz assim: descendo com eles, quer dizer, Jesus descendo com os discípulos, né? Parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocar em Jesus, pois saía dele uma força que curava a todos. Jesus nem precisa falar e ordenar uma cura. Se a gente tocar nele com fé, a gente recebe a cura que precisamos. Quem não precisa de cura, né? Todos nós precisamos todo dia. Quando não é uma cura física, é uma cura espiritual. Porque esse mundo onde nós vivemos, ele é meio pesado. O que nós enfrentamos no dia a dia, que às vezes nos leva a ter alegria, mas também ter raiva, a viver bem, mas às vezes também ter que quase discutir com alguém. Esse é o mundo, né? Feito de pessoas diferentes, que nem sempre, como não acontece mesmo, pensam de uma mesma forma. Então nós vimos o texto, o que é que nos disse. Eu vou lentamente, mesmo que eu passe umas 2h30 aqui, refletindo com você sobre esse tema tão maravilhoso. De São Lucas 6, 17 a 19. Eu não sei se você tem Bíblia. Se você não tiver, adquira. Não fique sem Bíblia, não. Adquira uma Bíblia. Você que está me escutando, ou você que possa nos escutar. Nós estamos no mês de setembro, que a igreja diz que dedica esse mês à Sagrada Escritura, para que nos incentive a ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos, esse é o nosso manual, isso é a nossa ajuda que precisamos para viver melhor, para aguentar os trancos da vida, não é? As adversidades da vida. Esse pequeno texto de São Lucas nos fala de uma grande multidão de pessoas que vinham de várias cidades
para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Sempre teve e sempre vai ter pessoas doentes. E naquele tempo, somente para poder me situar melhor, quando Jesus começou a missão, pregar o Evangelho e reunir multidões, aquela multidão de pessoas, era uma multidão sedenta de ouvir a palavra que Jesus proclamava. Porque antes eles tinham com eles os fariseus, os publicanos, aliás, os fariseus, né? Os fariseus que eram uma religião minuciosa, cheia de detalhes, muito refinados até, a ponto de tornarem-se às vezes muito hipócritas, porque queriam fazer e aparecer tanto que às vezes se tornava hipócrita, porque pregava aquilo que ele mesmo não vivia. Porque mandar os outros fazer o bem é fácil. Agora, no momento que diz, não, eu preciso fazer o bem. Eu preciso agir assim. É por isso que dá um certo receio da gente ficar mandando os outros fazer as coisas. Ser bom, ser isso, ser aquilo. Porque nem sempre a gente pode testemunhar que a gente é tão bom assim, né? Então, eles estavam acostumados com esse povo, com esses doutores da lei aí, que queria exigir muito do povo e acabava aborrecendo aquela massa de pessoas tão grande que, na verdade, eles não estavam muito interessados em salvar ninguém, não. Eles queriam uma grande massa do lado deles, para eles se encherem de admiradores, porque pregavam a palavra de Deus, eram doutores da lei, e fazer o que eles bem entendiam, manipular as pessoas mais fracas. Mais ou menos isso. Então, por isso que a gente admira a postura de Jesus. Ele chegou nesse ambiente e viu aquele povo doente, sofrido, triste, humilhado, pobre, doente, carente, sem esperança. Foi esse ambiente que Jesus chegou. E ele olhava aquela multidão e tinha dó, porque eram como ovelhas sem pastor. Um outro evangelho fala isso. Ele olhava e tinha dó, porque via aquele povo como ovelhas sem pastor. Porque o pastor é aquele que cuida, e não aquele que dá chicotada. Então é mais ou menos isso, para comparar Jesus com os fariseus. E eram minuciosos do cumprimento das leis, cheios de detalhes, cheios de coisa. Isso é proibido, aquilo é proibido, né? E Jesus é aquele que não proíbe nada. Jesus não proíbe nada. Se eu quiser ser sem vergonha, ele não vai me proibir. Ele apenas apresenta o que é bom e nos esclarece para que façamos o bem. Mas ele não fica com a lanterna e um chicote na mão, não. Ele não é esse Deus que muita gente ainda pensa. Fica olhando quem errou para chicotear. De jeito nenhum.
Ele traz perdão quando vê que a gente errou, quando vê que a gente está mal orientado. Ele orienta, ensina e depois ele diz: vai e faz o mesmo, faz assim. Jesus é esse tipo de gente, né? Mas a gente às vezes tem medo. Vou seguir Jesus, quer me tirar a liberdade. Eu quero viver a minha vida. Eu não quero ser escravo de religião. Eu não gosto de ouvir pregação. Tem gente que, quando quer fugir da orientação da igreja ou das igrejas, eu não sou aquele que fica focado ali, ali. Porque se a pessoa lá tem a sua religião que não é da Igreja Católica, e se ele se achou lá, deixa que ele viva lá. E quem sou eu para dizer assim: eu não vou lá porque eles são isso, são aquilo, arruma 1000 defeitos para pôr nas pessoas, principalmente nos orientadores, para poder se justificar. Eu não vou por causa disso. O que é isso? Não é por aí. Não vai porque não quer mudar a sua conduta. Então aquele povo ia atrás de Jesus para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Só que eles iam na certeza. Vinha de longe, a pé, e eles assumiam aquela proposta, aquele compromisso. Sabe de uma coisa? Mais ou menos isso. Fulano, vamos reunir o nosso grupo aqui, vamos lá ouvir Jesus, para a gente ser curado das nossas doenças e enfermidades. Não é? A doença é uma coisa que leva a gente a padecer, a doença física mesmo, e as enfermidades são mais espirituais. Por exemplo, tem gente atormentada pelo demônio, essa é uma enfermidade espiritual. Eu acho que podemos dizer mais ou menos isso. Então essas pessoas vinham na certeza que eles vinham para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. Ou seja, se eu hoje disser para você, eu vou ali na minha igreja, porque eu quero ouvir a palavra de Deus e eu quero ser curado da minha enfermidade, eu estou falando exatamente aquilo que é normal. Porque para quem crê, a palavra de Deus cura. É uma palavra de poder. Se eu tomar posse dessa palavra, é a palavra de cura. Como esse povo aqui tomou posse. Vinha de longe. Vinha para ouvir e ser curado das suas enfermidades. E eram curados e libertos. E os que eram atormentados por espíritos malignos ficavam livres. E quem disse que nós católicos, principalmente, acreditamos nesse ponto tão picante, né? Tão ponto alto mesmo, né? Às vezes as pessoas estão tão atormentadas por espíritos maus e não percebem. Fala, fulano é muito irritado. Nossa, como fulano é irritado, raivoso, qualquer coisa grita, qualquer coisa. Sabe o que é isso? Você acha que é Deus que está agindo nele ou é o outro? O inimigo.
quando você vê uma pessoa muito, muito irritada, muito encrenqueira, fala português, claro que é assim que eu sei falar, você sabe disso, né? Não tenho nada de... Então, quando você é uma pessoa muito encrenqueira, ela está sendo conduzida pelo capeta mesmo, né? Porque Deus, onde Deus está mesmo, não existe esse tipo de atitude. Não existe. As pessoas ficam brigando com a sombra, pronto para briga. Ninguém pode olhar feio, nem olhar bonito. É um julgamento, é um desprezo, é uma agressão. Só pode ser o demônio que está agindo no meio dessas pessoas que não têm paz. Não é outra coisa. Então, e esse povo vinha para ser curado de todas essas coisas. Eles vinham e eram curados. Mas vamos em frente. Eles queriam ficar livres dos espíritos imundos. E os que tocavam nele eram libertos, pois saía dele uma força que curava todos. Ah, mas isso é no tempo de Jesus Cristo. Cadê Jesus Cristo que não estou vendo ele? Jesus Cristo é a palavra, né? Se tiver uma pessoa lá da igreja pregando com fé, e se você também tiver fé, se eu também tiver fé, essas coisas, grandes coisas vão acontecer no meio de nós. Agora, se for aquela pregação, se for uma pregação onde você vai escutar a pessoa contar uma história, aí a pessoa está dando uma aula de história, está dando assim, vamos dizer assim, uma lição moralista, ou uma forma de agir, aí já é uma coisa mais social, já é outra coisa que provavelmente não vai ter esse cunho aqui, sabe, de dizer assim, a palavra de cura. Agora, quando a pessoa assume a palavra do Evangelho, que passa para você, você pode ver. Tem alguma pregação quando você entra na igreja que a pessoa começa a pregar lá, aí você já sente que o Espírito Santo começou a agir dentro de você. Porque aquela palavra vem com poder, com força. Mas isso depende de quem prega e de quem ouve. Quando se encontram essas duas forças e vontade, aí os milagres acontecem. Quando a palavra de Deus é pregada com fé e ouvida com fé, com atenção acima de tudo, com atenção, aí os milagres acontecem. Porque Jesus Cristo não desistiu de fazer o bem. Jesus Cristo é o mesmo. Ele morreu para nos redimir, né? Mas depois ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está vivo como antes, fazendo o que fazia antes. Ele não é aquele homem que morreu, que todo mundo esqueceu. Jesus Cristo era um santo. Não é. Ele é Deus. É o Deus que pode, Ele é o Deus que nos liberta a cada momento. É só eu querer e acreditar. Essa condição, aqueles que tiverem fé, quem ouve a minha palavra e crê, será salvo. Essa promessa é garantida. Então, a proposta de Jesus, a salvação é salvação, né? Salvação que Ele nos trouxe já começa aqui.
Essa é uma coisa que eu falo sempre, sabe por quê? Eu queria que você espalhasse isso por aí. Espalha isso. A nossa salvação começa aqui. Não é depois, pelo amor de Deus, não é só depois da morte. Salvação quer dizer alegria. É vontade de viver. É superar as dificuldades. Ter o necessário. Buscar não fazer o mal a quem quer que seja. É isso, a salvação é isso. A salvação que Ele nos trouxe é isso. Então, uma vez, uma pessoa falou para mim assim, que eu participei muito tempo, hoje é difícil, porque os grupos de oração estão muito poucos, não sei nem muito bem onde é que está acontecendo, mas a pessoa falou, eu participava ativamente, né? Eu tinha um trabalho a ser feito na renovação carismática católica, graças a Deus. E uma vez uma pessoa até importante falou assim, vocês da renovação carismática católica, vocês vão à igreja buscar curas. Vocês só vão buscar curas. Aí eu digo, eu sou um. Graças a Deus eu vou lá buscar curas sim, porque é onde está Jesus. Então, se Ele está lá, é certeza que Ele está curando. Como eu tenho várias necessidades de cura, então eu vou até Ele. Mas aquilo lá eu fiquei preocupado. Ora, se eu vou para a igreja buscar cura, aonde é que eu tenho que ir então? Se eu sou criticado duramente por causa disso, aonde é que eu vou buscar as minhas curas? Ai, agora começou a me preocupar. Quer dizer que você vai na igreja católica e tudo bem, faz uma obrigaçãozinha, tal, bonitinho. Quando fala que você precisa de cura ou eu preciso de cura, então eu vou em outro lugar. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante, porque você deixou de acreditar em Deus para buscar Deus, eu nem sei aonde. Buscar Deus aonde? Quem está curando aí? Eu quase perguntava, você está indo aonde? Eu acho que eu até perguntei, e você está indo aonde buscar suas curas? Onde você está buscando? Porque pode correr o risco, e quem sabe você já tem alguma experiência disso. Pode correr o risco de eu frequentar a igreja católica, e na hora que eu precisar de algum socorro, alguma cura, alguma libertação, eu correr em outros lugares. Deixo os outros lugares para quem já está lá, né? Eu não sei aonde que não vou criticar ninguém, mas não deixe, se você está na igreja católica, você está no lugar certo. Se nós buscamos a cura lá na igreja, através da palavra de Deus, eu estou convicto que eu estou certo. Será que você não está convicto que você está certo? Será que eu preciso sair de lá para buscar em outros lugares? Isso é preocupante. Isso é preocupante porque isso me pode entregar alguém, né? Aí, que fé é essa? Que cristão é esse? Na hora que eu falo de cura, não, só tem cura. E daí? Eu estou
contente da vida porque eu acredito nisso. E é preciso a gente se cuidar com essas coisas, porque isso é um perigo. Porque a pessoa falou comigo em tom de crítica. Vocês da igreja, da renovação carismática católica, vão para a igreja buscar curas. Eu lhe falei, graças a Deus, vou mesmo. E eu tenho encontrado. Nunca eu fui decepcionado por buscar curas da palavra de Deus. Então é isso. Porque eu falei, onde Deus está, a palavra está a cura, está a libertação, porque ali está um Deus que nos ama. E Ele não quer ver ninguém sofrendo, não, tá? Nós sofremos, não é porque Deus gosta de dar sofrimento para ninguém, que Ele não dá sofrimento para ninguém. Mas eu estou assim porque Deus quer. Deus não quer ninguém sofrendo, meu amigo, minha amiga. Deus não manda sofrimento para ninguém, para ninguém. Então é isso que eu queria comentar com você. E a missão prioritária de Jesus é essa. A ferramenta que Jesus usa é a palavra. Todo mestre não tem uma ferramenta de trabalho. Você não tem uma caneta quando você vai trabalhar. O outro lá tem uma enxada na mão. É a nossa ferramenta de trabalho. E Deus e Jesus Cristo, ou aqueles que pregam com fé o Evangelho, têm como ferramenta a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Essa ferramenta feita. Essa vai em cima do problema. Quando a gente acredita. Porque a gente não acredita e não acontece nada. Então a ferramenta de Jesus é essa para curar. A palavra que ele diz, se vocês tiverem fé ainda, se vocês tiverem fé, vocês farão o que eu faço e farão ainda mais, se fizerem em meu nome. Então, se você aceitar sair pregando a palavra de Deus por aí, e se você tiver fé, se você se doar, você vai fazer isso também em nome de Jesus. Porque ele diz, se fizerem em meu nome, acontece. É ele que faz. Eu sou apenas um instrumento que ele me impulsiona a acontecer essas coisas. Já que ele não está fisicamente presente, ele vai me orientar espiritualmente para que essas coisas aconteçam. Então, a verdade é que, passado um tempo, eu fiquei preocupado com essas pessoas que, às vezes, criticam a gente porque crê na cura e na libertação. Então, nós temos que buscar em Deus, buscar na palavra de Deus. Porque se eu não buscar em Deus, qual Deus que eu estou buscando? Qual Deus em quem eu estou crendo? De momento eu estou buscando um falso Deus. Cuidado com isso, não é bom? A gente tem cuidado com isso. Não, eu sou católico. Sim, mas nós católicos também podemos nos enganar. Às vezes buscamos um Deus que não é bem, não é o Deus que cura, o Deus que liberta. Parece ser Deus, mas não é. Então é isso que a gente... Aquele grande número de pessoas. Uns eram curados ao tocar em Jesus, outros ao ouvir a palavra. E outros ficavam assim, à distância, mas com a mesma fé. E aí está dizendo aqui, todos que tocavam nele ficavam curados porque saía dele uma força.
quando é que eu sinto essa força de Jesus em minha vida, do Espírito Santo de Deus? É quando a palavra me atinge, quando o pregador tem aquela força, aquela fé, aquela confiança que passa para você essa santa energia, que é o Espírito Santo. Aí você diz: eu fui tocado, eu fui curado. E sai com aquela, não só uma sensação, mas com a certeza de que você foi liberto de alguma coisa. Às vezes você está triste, você fica alegre. Às vezes você está desanimado, você recobra a sua fé, a sua paz, como eu estou hoje, né? Graças a Deus. Então é isso. Então nós não podemos desanimar com crítica barata, porque tem muita crítica barata por aí. Então eu e você não podemos desanimar com crítica barata, com pessoas que querem te levar para o pior, pessoas que querem pregar o seu ponto de vista, a sua mensagem de destruição. Isso é coisa do diabo, não é de Deus. Então eu vou optar e pedir a Ele que me ajude, porque sem a palavra de Deus nós não conseguimos viver muito bem. Quero te agradecer por essa 35 minutos, eu acho que faz, né? Eu ainda vou ficar um dia inteiro aqui, porque eu fico dando risada, desculpa. É que é gostoso você falar de Deus, é tão bom, é tão bom. E eu peço que você espalhe essa notícia por aí. Me ajuda a gente a espalhar, porque sei que vocês são da igreja, vocês que acessam. Ajuda, vamos. Não é pecado e nem é carolice, nem nada de ruim, não. É tudo de bom. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.